Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Olá, onde você está, hein? Lavando aquela pia de louça gostosa? Ai. Preso naquele trânsito super bacaninha? Xiii. Derretendo nesse calor saariano que tá fritando todo mundo? Calor da desgraça! Não aguento mais! E o calor me deixa puto, entendeu? Tá muito quente. Pois saiba que nos próximos 30 ou 40 e poucos minutinhos, você agora está na companhia marvelosa do Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e indústria do entreter. Aqui quem fala é Renato Sansão, e hoje, meus amigos, a gente vai falar de um filme que antes mesmo de estrear, olha só, já veio aí com um caminhão de polêmicas. Vou chamar aqui o meu, o seu, o nosso Marcudo para contar para vocês o motivo de tanto debate. Diga aí, Marcudo. Fala, Sansa, pessoal. Hoje a gente vai falar de um filme que, pra mim, tá sendo injustiçado aí. As Marvels. Muito bem, democrático como é esse espaço, vamos ouvir, todo tipo de opinião por aqui. Olha só, quem também tá com a gente hoje é o nosso professor de cultura nerd, Tiago Costa, que parece que pelo menos dessa vez tá indo contra a maré. É verdade, professor? Olá, Sansa, Marcudo, Rafinha, todos que nos ouvem. Sim, eu estou arrumando brigas pela internet toda porque estou defendendo as Marvels. E acho que eu vou arrumar briga nesta mesa também. É assim que a gente gosta. E fechamos a mesa de hoje com a Marvete dos eventos, dos festivais, dos red carpets e das Comic Cons, Rafaela Gomes, que tá gravando direto da piscina infinita da sua cobertura lá em Santos. E aí, dona Rafa? Bem que podia ser verdade, né, gente? Mas é tudo fanfic do Sansa. Oi, pessoal. Muito prazer em estar aqui conversando com vocês. Esse debate promete ser muito mais emocionante do que o próprio filme das Marvels, viu? Preparem suas armas. E olha só, antes da gente entrar com tudo no papo sobre as Marvels, fica aquele recadinho de sempre. Vai ter spoiler por aqui. Mas, como a gente é muito do bonzinho, vamos avisar antes de começar, combinado? Ô Norbinha, larga o gato, faz favor, e solta o trailer que a nave aqui tá pegando fogo. We destroyed Thanos. But it's not over. My work is inevitable. There will always be more to finish it. This is just the beginning. She tore a hole in space. There's a different reality leading into ours. Muito bem, pessoal, o negócio é o seguinte, hein? Pra ajudar todo mundo nas contas, As Marvels é o terceiro filme da fase 5 do MCU, o universo cinematográfico da Marvel. O primeiro foi o controverso Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, e o segundo foi Guardiões da Galáxia 3, que sim, é um dos melhores filmes de 2023, inclusive teve programa por aqui, fica a recomendação aí do nosso episódio 302. Pois bem, gente, se a Disney Marvel seguir a Lousinha e o PPT, coisa que ela não costuma fazer, essa fase atual ainda vai contar com Deadpool 3, aliás, o único filme da Marvel programado para 2024, e também o novo filme do Capitão América, esse previsto para 2025. Isso falando só em cinema, né, gente? Ainda tem as séries, tem as doideiras do Kevin Feige e tudo mais. Eu queria saber se vocês estão conseguindo acompanhar essa salada toda ou se tá difícil, Marcudo. Tá muito difícil de acompanhar. No cinema eu ainda tenho visto todos, mas nas séries eu só assisti Invasão Secreta por causa do Samuel L. Jackson. E Loki, essa sim, teve uma segunda temporada muito boa e um final que tá entre as melhores coisas que a Marvel já fez, eu recomendo. Olha ele! Olha só, eu tô conseguindo acompanhar também, mas não no ritmo do lançamento. Loki, por exemplo, eu ainda não consegui terminar, tô gostando bastante, os filmes estão ali, mas eu acho que a Marvel, como todo grande império, está sofrendo com o seu próprio peso. Ela já ficou pesada demais
E esse, inclusive, é um dos motivos do hate em cima de As Marvels. Eu concordo com o Ti quando ele fala que existe esse peso da Marvel e que talvez ela esteja com dificuldade de lidar com tudo isso, mas eu acho que o maior problema da Marvel no momento é gestão criativa. Eu acho que o fato da empresa querer se envolver demais em questões políticas, em agendas e tal, está afetando diretamente o conteúdo que eles estão produzindo. Muito bom, gente. Voltando aqui para As Marvels, né, que teve easter eggs em produções anteriores, como o filme Capitã Marvel e as séries WandaVision, Miss Marvel, que o Marcudo adora, e também Invasão Secreta. Temos um inusitado trio formado aí por Capitã Marvel, Mônica Rambeau e Kamala Khan numa aventura para salvar o universo. Mas com um fator complicador, né? Que é, pelo menos para mim, bastante interessante. A cada vez que elas usam os seus superpoderes, elas trocam fisicamente de lugar. O elenco do filme conta com o trio formado por Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani, além das participações de Samuel L. Jackson, Zawe Ashton, Park Seo-joon, entre outros nomes, minha gente. A direção é da Nia da Costa, que tá aí no seu terceiro longa-metragem e vinha da direção do novo e bastante interessante Candyman, que inclusive teve produção do nosso querido Jordan Peele. O roteiro de As Marvels é dela, juntamente com a Megan McDonnell, co-roteirista da série WandaVision, e também a Eliza Karasik, que tem créditos de roteiro nas séries Loki, We Crashed e também a recém-lançada Uma Questão de Química, protagonizada inclusive pela Brie Larson lá na Apple TV+. Ou seja, gente, mulher competente no comando não falta por aqui, né? Eu acho que as três, né, a diretora e as roteiristas, elas vinham de credenciais boas. Eu não assisti esse último Candyman, mas eu vi elogios. WandaVision ainda é a melhor série da Marvel pra mim, Loki eu acabei de elogiar aqui. E o Sansa até recomendou, né, Uma Questão de Química nos Imperdíveis. Então a aposta na equipe foi boa, o resultado a gente vai debater. Pois é, eu acho que não dá pra reclamar das escolhas. Acho até que a Nia da Costa teve algumas declarações infelizes ao longo do processo, tentando se defender de algo que a gente nem sabia ainda que viria, mas isso talvez já demonstre que tinha uma mãozinha do estúdio ali, muito dentro disso que a Rafa comentou, tentando empurrar ela para um lado e para outro, umas coisas meio fora do personagem Nia da Costa, sabe? Eu quis fazer um filme mais alegrinho, eu quis fazer um filme bobinho. Ela tinha umas falas ali que estavam destoando. Eu acho que a gente consegue ver um pouco da mão da Nia da Costa, mas não tanto, talvez não tanto quanto ela gostaria. Mas esse também é o nome do jogo quando você tá brincando com brinquedos muito caros, tipo as franquias da Disney Marvel, né? Eu concordo, e eu acho que também tem outro problema aí, né? Eu acho que a Nia da Costa ela foi muito irresponsável porque ela abandonou o filme na pós-produção para poder ir para Londres e trabalhar com a Tessa Thompson no filme Reda. Ela abandonou o filme num dos momentos mais importantes, gente. Porque, querendo ou não, para a galera que está ouvindo a gente e que não tem a obrigação de nem saber como é que funciona uma pós-produção do filme, a pós-produção é a funilaria, é a parte final do filme, é o que vai determinar como que o filme vai ficar no seu resultado final. Ainda que ela tenha toda uma equipe técnica que vai estar lá na ilha de edição, quem conduz esse processo é a diretora. E o fato dela largar o filme na fase final, que é uma das mais importantes, porque, gente, dirigir um filme é um processo muito difícil, é um processo muito complicado, mas montar um filme é muito mais trabalhoso em alguns momentos, porque uma montagem mal feita destrói uma boa história, destrói um roteiro bem escrito e destrói uma direção habilidosa. Muito bem, minha gente, e antes da gente começar a nossa resenha a Vera por aqui, duas coisinhas importantes, viu? Primeira delas, aproveite para seguir a gente aí no seu agregador de podcast favorito e dar 5 estrelinhas se achar que a gente merece, para ajudar a levar a palavra pras marvetes e para os fãs de super-heróis por aí. E segunda, Marcudo, use, por favor, o poder aí da sabedoria das multidões e traga aqui para nós o que o público e também a crítica tem achado de As Marvels, hein? Ô Sansa, o tempo aqui no Brasil tá quente pra caramba, mas a recepção de As Marvels tem sido meio morna, olha só. Lá no IMDb tem 35 mil avaliações, a nota média de 6.1.
No Metacritic, o Metascore aponta 50 de 100. No Letterboxd, a média tá em 3 de 5. E no Rotten Tomatoes, o filme tem aprovação de 61% da crítica, mas tem sido abraçado pelo público, que dá 84%. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é, claro, a opinião do Senta que lá vem spoiler. Então, Rafa Gomes, conta aqui pra gente. Ainda sem spoilers, quais são suas primeiras impressões sobre as Marvels? Você gostou, amor, ou dá pro gasto? Eu acho que o filme dá pro gasto, não é o pior filme da Marvel, nem de longe, mas eu acho que ele se esforça muito pra ser um filme bem ruim. Eu acho que o primeiro ato do filme funciona muito bem, a forma como eles conseguiram casar as 3 personagens deu certo, através da união dos poderes delas, como o próprio Sansa narrou aí no começo do podcast, dando a sinopse do filme. Achei que isso foi uma estratégia bem legal de conectar as 3 personagens, mas eu acho que o filme se perde demais do segundo ato em diante. E tudo aquilo que tinha sido entregue no começo, aquelas sequências de ação tão bem executadas, tão bem coreografadas, tudo aquilo vai se perdendo ao longo do filme. Eu acho que a Brie Larson fez um trabalho muito bom aqui. Ela se esforça muito para poder se enquadrar na personagem. Eu acho que ela sofreu demais no primeiro filme. Não apenas sofreu para poder caracterizar a personagem, mas ela sofreu também para representar a Capitã Marvel, porque, querendo ou não, ela foi muito massacrada pelo público. Ela foi injustamente hateada, falando no bom e velho português. E eu acho que, assim, ela merece ser reconhecida pelo trabalho que ela tá fazendo em As Marvels. Eu acho que ela tá muito melhor. A forma como ela lapidou a personagem também funciona muito bem. E pra mim ela tá de parabéns. E um dos pontos fortes desse filme, que é um filme muito problemático, é justamente o elenco principal. A gente tem um trio de atrizes que tá muito bem e as personagens, elas se encaixam muito bem, mas depois a gente fala sobre o resto. Eu gostei. Eu acho que é um filme honesto. Eu reforço a minha opinião de que ele é melhor que todas essas coisas aí, que Shang-Chi, e eu gosto de Shang-Chi, acho que é um filme ok, mas eu gosto mais desse As Marvels. Eu gosto, inclusive, mais de As Marvels do que do primeiro Capitão Marvel, que eu acho que é um filme esquecível, assim. É um filme que passa e não marca muito, né? Não marca nada. Esse, ainda que a gente veja os problemas, eu acho que a interação entre as 3, concordo super com a Rafa, as atrizes são muito boas e isso gera momentos que vão ficar ali, vão ficar na minha memória. Diferente de Capitã Marvel, que não tem nenhum momento memorável. Você que está ouvindo, pequeno ouvinte de Senta que lá vem spoiler, prepare-se, porque o pau vai quebrar daqui a pouco. Você continua com a gente depois da vinheta dos spoilers, porque a gente vai começar a falar as coisas que deram errado, as coisas que deram certo. O pau vai comer nisso aqui daqui a pouco, hein? Fique com a gente. Rafinha, professor Marcudo, queridos ouvintes, pequenos, grandes, médios, eu queria começar aqui de fora pra dentro, dizendo que eu acho erradíssimo, eu acho uma canalice cair de pau num filme antes dele ser lançado, né? E o que a gente viu aqui com as Marvels foi, cara, uma série de críticas. Não tinha nada do filme, ninguém tinha assistido o filme, todo mundo falando que ia flopar, que era uma bomba. A gente viu torcida pro filme dar errado. Isso eu acho que não se faz, cara. Isso eu acho que é um negócio feio, injusto, principalmente com as mentes criativas, e a gente trouxe alguns nomes importantes que estão aqui. São pessoas trabalhando, são mulheres trabalhando e dando o seu melhor. Ninguém, gente, pega uma câmera, ou vai atuar, ou vai editar e vai montar e fala assim, quer saber? Eu vou arrebentar com esse filme, eu vou fazer uma porcaria do meu jeito, porque eu não tô nem aí pra Marvel. Isso não acontece. Então acho que a gente tem que ter um pouco mais de respeito com essas pessoas que trabalham. Isso posto, eu queria dizer pro meu querido amigo professor que eu adoro Eternos, né? Mas que Eternos também tem um problema parecido com as Marvels, porque a Chloe Zhao, que a gente conhece, que tem uma filmografia rica, interessante e premiada, a gente sabe do que ela é capaz, né? E a gente vê lá em Eternos que as engrenagens da Kevin Feige atrapalharam um pouco, né? E o filme acabou ficando confuso, de certa forma, sim, cansativo para um universo que é muito frenético e que exige a conexão com o multiverso de uma forma geral. Gente, tudo isso posto, eu preciso dizer que as Marvels, eu acho que eu fui com muita expectativa, porque o professor falou bem, o Marcudo falou bem,
Eu li uma crítica no Omelete que falou muito bem do filme. Eu falei assim, pô, acho que eu vou pegar um filminho legal. No mínimo sessão da tarde, né, pra gente assistir daqui a uns anos e falar assim, ah lá, as Marvel, deixa eu ver de novo. Só que, cara, definitivamente não foi o que aconteceu. Eu acho que eu peguei pesado, gente, no Zap Zap, quando eu disse que eu fiquei ofendido com o filme e que o filme era uma das piores coisas que eu vi na vida, e isso não é verdade. Até mesmo dentro do universo da Marvel, eu considero, tirando o Thor Ragnarok, todos os filmes do Thor uma porcaria. Eu acho que o Homem-Formiga, não sei se são 2 ou 3, acho que são 3 no total, horrorosos. E as Marvels, pelo menos pra mim, tem o mérito de tentar apresentar algo um pouco mais diferente. E o que é esse diferente? Supers, menos supers e mais humanizados, né? Eu continuo achando que a Kamala Khan é um grande achado, essa personagem. Acho a atriz maravilhosa. Acho que a gente precisava de alguma coisa mais a gente dentro de um universo de super-heróis tão gigantescos. E isso faz bem. Gosto muito da presença feminina nesse filme, na frente e atrás das câmeras. Mas, a gente vai entrar já nos spoilers, ele tem muito problema, principalmente na pós-produção. E a Rafinha já falou bastante aí sobre pós-produção e a importância da montagem para as coisas fazerem sentido para quem tá assistindo. Olha, puxando o que você disse, Sansa, eu acho que tem sim uma má vontade muito grande com o filme, por alguns motivos que são justos, né, que nem essa saturação com filmes de super-herói, essa fase atual zoneada da Marvel, ficar dando volta sem sair do lugar. É um ano de bilheteria mais baixa no geral, especialmente para esse tipo de filme. As exceções foram Aranhaverso, que é fora da curva, e Guardiões da Galáxia 3, porque o James Gunn faz um trabalho diferenciado mesmo. Mas tem motivos para esse flop que estão errados, né? A Capitã Marvel, apesar de o primeiro filme ter ido bem, até por estar num contexto bem mais positivo para Marvel, ela sempre foi uma personagem que gerou controvérsia, né? A Brie Larson nunca foi aceita pelos incels, aqueles fãs imbecis de cultura pop. Tome! O Samuel Jackson até defendeu ela em entrevistas recentes, porque ela tem alguns posicionamentos, pelo fato de a personagem, que é uma mulher, ser muito mais forte que todos os outros, tanto que ela é usada em pequenas doses, senão a brincadeira ia acabar muito rápido, né? Então, as Marvels é meio que uma continuação de Capitã Marvel e já traz essa questão junto. E também teve toda a questão da Aninha da Costa, né? As declarações, essa parte da pós-produção que eu nem sabia, isso prejudicou o filme. Mas eu acho que as Marvels está longe de ser ruim, que nem Homem-Formiga Quantumania, por exemplo. Ali sim tem um filme chato, totalmente de tela verde, com CGIs bem ruinzinhos. E as Marvels não é assim, eu achei divertido, achei que tem personagens interessantes, a Kamala Khan, que nem você estava lembrando, né? As atrizes estão entrosadas mesmo, a dinâmica da troca entre elas é redondinha e funciona muito bem. Eu gostei dos CGIs, mas claro, tem coisa que não funciona também. Mas eu discordo de quem acha que é horrível, que é desanimado, que é a pior coisa no mundo. Pra mim foi divertido, eu acho que foi uma sessão da tarde legal. E atenção pessoal, a partir daqui a gente vai falar sobre spoilers do filme. Então, se você não assistiu, tá dado o recado. Muito bem, minha gente, como a gente tá vendo por aí, as Marvels realmente têm causado reações negativas acaloradas, até mais da crítica do que do público, né? Que, pelo visto, não tá comparecendo aos cinemas como a Disney gostaria. Pra vocês terem uma ideia, gente, o filme custou quase 300 milhões de doletas e em uma semana em cartaz bateu pouco mais de 100 milhões, o que pro mundo Marvel e também pros padrões Disney é um baita de um flop, né? Agora, deixando de lado, gente, o burburinho e pensando na produção em si, queria saber de vocês quais são os pontos positivos e os pontos negativos do filme. Um dos pontos mais fortes do filme é justamente a dinâmica entre as protagonistas. Havia um desafio de fazer as Marvels funcionar pelo fato de que antes ele seria uma sequência direta, né, de Capitã Marvel. Quando eu falo sequência direta, eu não falo sequência narrativa, falo sequência da história da personagem. Então, eles tinham esse desafio e existia também muito receio em volta disso. Como é que eles vão casar essas três personagens que estão em três momentos tão diferentes, mas funcionou e funcionou muito bem. Eu acho que as atuações também estão excelentes. A Iman Vellani, ela brilha nesse filme, é maravilhoso vê-la como esse fôlego novo, sabe? Como uma heroína nova, que ela tem todas essas características teens que muitos nerds não gostam, mas eu acho que isso é legal, a gente tem uma perspectiva diferente
em termos de heroína. E eu achei que a gente tem um primeiro ato muito bom, como eu falei antes. Eu acho que o primeiro ato funciona muito bem. A família da Kamala, ela se encaixa dentro da trama como esse alívio cômico, só que depois eles acabam se tornando meio que um fardo dentro da história, no meu ponto de vista. Outro ponto pra mim que foi muito positivo e que eu achei que foi um erro não ter sido explorado é o fato de que esse filme ele poderia muito bem ser uma comédia de ação do começo até o fim, só que ele se perde. A Nia da Costa tenta misturar diversos gêneros. Eu acho que ela não soube trabalhar os diversos gêneros que ela quis trazer, que era drama, trazer um pouco de suspense, misturar com ação, misturar com comédia. Eu acho que se o filme tivesse seguido a pegada de comédia de ação com um toquezinho de a lá As Panteras dos anos 2000, talvez o filme tivesse funcionado melhor. O filme muda de humor muito rápido e não tem fluidez nessas mudanças de humor. Quando a gente sai da comédia e a gente vai pro musical, aquela cena de musical lá é um surto psicótico no meio do filme. Eu vou começar falando dos problemas. Eu acho que a vilã é ruim, não pela atriz, mas é ruim, eles tentam de novo dar uma complexidade, né, um propósito justo para ela, entre aspas, mas eu acho que não funciona muito bem. Eu acho que o filme depende demais de filmes e séries passados, né, esse peso da Marvel que o Thiago trouxe. Tanto que eles fazem um flashback do filme quase inteiro da Capitã Marvel, e aquele começo da Kamala, que ela tá escrevendo aquela história, parece que é o final da série da Miss Marvel, pelo menos foi isso que eu vi alguém comentando na sala. Eu vi só os 2 primeiros episódios da série, e na hora lá no filme eu até identifiquei a identidade visual da série, que é bem legal, mas eu não sabia como tinha terminado, e a Marvel não coloca uma pessoa em todas as salas para explicar essas lacunas, né? Então isso pode ter prejudicado quem não conhecia nada da personagem. Mas a Irma Vellani, realmente, que faz a Kamala, é muito boa atriz, ela é carismática, ela faz bem demais aquela adolescente que tá deslumbrada por conhecer a grande ídola dela. Eu dei risada com ela algumas vezes, eu curti aquele negócio de ela ficar tentando criar um nome pra Capitã Rambeau. A família dela realmente é boa. Eu gosto da Brie Larson no filme, eu não acho que ela tá de má vontade, eu acho que ela traz personalidade pra personagem. Eu gostei daquela sequência do planeta que ela é princesa, que tem a hora que tem aquela dança, eu achei engraçado aquilo lá. A Teyonah Parris, que faz a Mônica Rambeau, é a que menos tem destaque, né? Ela tem todo aquele drama familiar com a Capitã Marvel, que também não demora para ser resolvido, e ela faz aquele sacrifício, acho que ela funcionou bem naquele contexto. E outra coisa que eu vou discordar do Sansa e dos áudios nervosos dele depois do filme lá no WhatsApp, é que eu discordo dessa tese que ele tá de saco cheio. A série Invasão Secreta tem seus problemas, mas é muito legal, porque mostra aquele Nick Fury envelhecido, não tão sagaz como ele sempre foi. E aqui em As Marvels a gente vê um pouco disso no personagem, e eu acho que o Jackson tá fazendo ele com a mesma vontade de sempre, inclusive ele não dá nenhum indício de que ele quer parar. Eu acho que os efeitos especiais são bons, eu acho que os poderes ficaram bem feitos, as cenas no espaço funcionam, eu não senti tanto a tela verde nesse filme, aqueles gatos alienígenas são legais, eu até gostei daquela sequência das pessoas desesperadas sendo engolidas por eles, mas eu vi gente que não gostou porque puseram a música de Cats lá, né? Mas acho que foi contraditório e eu achei engraçado. Eu vou na onda do Marcudo. O que eu acho que não funciona? A vilã, ela é muito ruim. A personagem é ruim. De novo, não é a atriz, mas tudo nela é ruim. A personagem é mal construída, a roupa dela, o figurino é horrível, a maquiagem é péssima, aquela lente comprada na 25 de março não dá. É muito fim de carreira. Ela tem um parceirinho dela lá, um carinha que anda com ela, que eu já vi uns 5.000 cosplays melhor que ele em qualquer evento. Então ali, a parte dos vilões realmente não funcionou. Uma coisa que eu fiquei sentindo, e que talvez tenha pegado, é que pouca gente se dedicou a assistir a série da Miss Marvel, que é boa. Acho que é importante reforçar que é uma que sofreu muito por causa de hate de nerdola, de incel que não sabe andar na rua sem ver menina e correr. E aí não viram a série. Não é o caso da gente aqui, né? Mas tem muita gente que não viu a série, e acho que quem não viu a série aproveita menos a Kamala e a família dela. A família dela é muito boa na série. As relações entre eles são legais, mas eu fui assistir com as pessoas aqui de casa, e a Ale, minha esposa, não viu Miss Marvel. E ela entendeu qual que era a pegada ali da família e tal, mas não teve a mesma relação. Mas acho que esse é um mal que a Marvel
vai sofrer sempre, porque nem todo mundo assistiu tudo. O que me incomodou também é a relação da Mônica com a Carol, que esse problema delas ali se resolve muito rapidamente. Pô, tinha um draminha mais gostoso ali, que dava pra desenvolver. Esse, pra mim, pegou ali. Vai bem até o ponto que a Mônica fala, minha vida tinha acabado, eu voltei, não tinha ninguém, eu só queria você ali comigo. Mas daí a explicação de por que não voltou, porque tava arrependida que tinha destruído um planeta, que não sei o quê. E aí elas se abraçam e fica nisso, achei mais ou menos, né? Isso não me convenceu. E os gatos, eu gosto muito da cena dos gatinhos cantando, tocando música de Cats, achei lindo isso. Eu só não gosto do CGI dos gatos. Acho que é o CGI mais mal feito do filme, é esse, dos tentáculos saindo de dentro da boca do gato. Nessa hora dava, não sei se vocês viram no 3D, eu vi no 3D, e ali ficava muito claro, assim, que, opa, não finalizou bonito, não renderizou do jeito que tinha que renderizar essa pindonga aí, não. Atenção! É agora que o bicho vai pegar! Bom, pelo visto sobrou pra mim, né, a função de devidamente dar uma descascadinha no filme, e por isso que eu fiz aquele preâmbulo que eu acho muito importante, né? E eu vou começar com mais um elogio pra reforçar o lado feminista desse filme aqui. Então eu acho que tem muita gente machista, né? O Marcudo mencionou os incels, e tem outros amiguinhos deles que não vão gostar desse tipo de filme, mesmo que seja tudo redondo. E aqui, infelizmente, né? Eu digo aqui, infelizmente mesmo, as coisas não são redondas. Uma coisa que a gente talvez tenha de pior da Marvel disparada é a vilã. A atriz tá super perdoada, mas o roteiro dela, o figurino dela, quem tá no entorno dela é tudo tão mal feito, sabe? Não tem nenhum tipo de sentimento. A gente não teme, a gente não fica chateado se morrer, morreu. Se der certo, deu certo, né? E dá pra gente fazer um contraste enorme com outros vilões muito bem construídos. E vilãs também não é o caso aqui. Gente, a gente tem um roteiro aqui com um Deus Ex Machina a cada 3 ou 4 minutos. Tem uma situação absurda acontecendo e a gente meio que finge que não viu pra seguir assistindo o filme. Mas, cara, é um absurdo atrás do outro. Vou contra você, viu, Rafa Gomes? Pra mim, a Capitã Marvel, a nossa Brie Larson, cara, tá no piloto automático. Tem um momento que ela chora que, assim, ninguém acreditou naquele choro dela. Dava pra ver até a marca do colírio que ela pingou ali, porque não deu pra comprar, você vai me desculpar. Mônica Rambeau, gente, da Teyonah Parris, é uma excelente atriz e ela provou isso em Clonaram Tyrone, filme da Netflix, um dos filmes mais interessantes aqui de 2023. Então dá pra ver que a Marvel não escreveu bem essa personagem desde lá de trás. Pra mim não é agora que a Mônica Rambeau tá meio estranha, meio deslocada, meio sem propósito. Ela tá no filme só como uma engrenagem pra conectar outras coisas aí da Marvel, então ela não tem grandes funções pra mim, tá sobrando. E apesar de eu adorar, gente, a Kamala Khan, ela repete a mesma piada do primeiro ao último minuto do filme, né? Ah, meu Deus, a Capitã Marvel, como eu adoro, como ela é incrível, nossa, vamos tirar uma foto, ela tá encostando na minha mão. Gente, a gente já entendeu, na 7ª vez que ela repetiu, já tinha entendido, e tinha 15 minutos de filme. E ela vai fazer isso até o final do filme. CGI, Marcudo, ele elogiou o CGI, né? O professor também elogiaram. O CGI desse filme é horroroso. Ai, é péssimo. É lastimável. Que é isso, meu filho? Calma. É um CGI, gente, assim, caiu uma lágrima de tristeza. Uma parte de mim morreu ao ver a aplicação do CGI nesse filme aqui. É impressionante que a Marvel, né, padrão Marvel, tenha caído tanto nesse sentido, e eu coloco muito nessa pós aí, que não teve ninguém liderando, virou, né, Marcudo, virou um We Work, né, virou um We Crashed, cada um por si, vamos lá, cada um monta do seu jeito e vambora. E por fim, é o que eu ia falar agora, que é a montagem, né, gente, a montagem desse filme é desastrosa, né, tem momentos que pula de uma coisa pra outra, que eu juro que eu tava atento, eu não tava com sono, eu tava investido, eu tava querendo gostar, mas a montagem me desanimou demais, é uma confusão em cima da outra, não tem suavidade nas transições, né, de um momento para outro, de um planeta para outro, é tudo muito frenético, e talvez, e aí cabe uma meia-culpa, eu esteja velho demais para essas novas fases da Marvel, né, talvez a geração Z, né, que a gente chama de Zoomers, né, Marcudo, estejam mais prontos, mais preparados para receber esse novo tipo de informação, e eu digo isso porque eu assisti alguns filminhos esse ano, feitos para a geração Z,
que eu fiquei boiando e fiquei putaço. Eu pensei, caramba, velho, eu chegando nos 40 já não tô entendendo isso aqui, eu não sou nerdola o suficiente, ou eu não sou o público-alvo? E eu vou ficar com a última das respostas. Eu acho que eu não sou mais o público-alvo dessa nova fase da Marvel, desse novo público que ela precisa impactar como indústria, né? A Marvel não tem mais que mirar na galera de 40, 40 e pouco, né? O nerdola, professor, samba canção, comedor de pipoca, que gosta de ler revistinha em quadrinho. É uma nova geração que ela precisa cativar. Essa geração tá no TikTok e em outras plataformas, então esse tipo de produto chega diferente. Eu acho que a coisa vai um pouco por aí também. Sansa, só pra reforçar isso, cara, eu tava ouvindo um amigo meu, um conhecido meu, que é editor de quadrinhos, inclusive, o Guilherme Kroll, da Conrad, e ele tava dizendo que a filha dele, de 9 anos, amou o filme, chorou no filme, e reforça isso que você tá falando. Eu fui com a minha filhada de 16 e ela ficou super feliz, assim, ela é mega fã da Kamala Khan, conhecia a Kamala dos quadrinhos, né, ajudei a criar a menina nerdinha, né, e ela gostou pra caramba do filme. E pra ela, o comentário dela, da Mariana, no fim do filme, eu queria mais da Kamala. A Kamala tinha que ter aparecido mais. Então acho que tem um pouco disso mesmo. Você fez um recorte muito preciso pra mim, cara. De que a gente talvez não seja mais o foco. Os caras estão conversando com outras pessoas e isso implica também numa mudança na forma narrativa, né? No jeito de construir o filme. E que talvez para nós isso já não esteja mais tão bem encaixado e talvez não esteja nem tão bem encaixado pra Nia da Costa, que falou, mano, vai aí, edita aí vocês, então. Eu concordo e discordo, porque eu penso assim, ao mesmo tempo que a Marvel, ela precisa e ela quer atingir esse público mais jovem, os números, eles estão ali para provar que não é bem assim. A abertura do filme foi horrorosa, é a pior abertura da história da Marvel, gente. Então, ainda que digamos que esse seja realmente o maior objetivo da Marvel. Nós queremos focar na geração Z. Não funcionou, porque se tivesse funcionado, a bilheteria teria sido pelo menos um pouco melhor, né? Ô, Rafinha, mas nesse sentido, será que o fato da geração Z não ter tanto hábito de frequentar o cinema como a gente também não impactou isso? A gente vê quando sai na Disney Plus, por exemplo? Eu não sei, eu não acho que chega a ser assim, dessa forma. Eu sei que a série da Miss Marvel no streaming, ela não teve tantos plays assim, não. Ainda que ela tenha uma avaliação muito boa no Rotten Tomatoes e tenha uma avaliação do público que também é uma avaliação positiva, ela não teve tantos plays assim, não. O problema que eu vejo que as Marvels têm de sobra é falta de ordem no roteiro. Eu acho que assim, a Nia da Costa tinha muitas ideias boas, mas ela não soube executar as ideias que ela tinha. Então ele é um filme que é muito mal executado demais. E o fato dela não ter participado da pós-produção afetou demais o resultado final também. Uma das coisas que eu falei no meu próprio vídeo, nas minhas redes sociais, foi o seguinte, e não só no meu vídeo, na minha crítica em texto, eu falei o seguinte: o filme é feito de recortes. Ele tem momentos que são bons e são engraçados, mas eles são engraçados de forma isolada. Se você olhar a cena do musical, que ela visa ser um alívio cômico e visa realmente vender o carisma da Carol Danvers, aquela cena isolada, ela é legal, ela é engraçada, ela é bem coreografada, mas ela não faz sentido dentro do filme. Fazer sentido dentro da trama, ela não agrega nada pro filme. E aí você pensa, cara, é um filme de 1h40 e em 1h40 eles conseguiram meter uma barriga dessa, cara. Não é possível que meteu essa, mano. E assim, eu entendo quem gostou e tá tudo certo. Eu acho que o legal da gente poder ter plataformas para poder compartilhar as ideias é que a gente tem uma multiplicidade de opiniões. Então a gente tem opiniões diversas, pessoas que gostaram e não gostaram. Eu não acho que quem não gostou
é mais inteligente do que quem gostou, assim como eu não acho que quem gostou é mais inteligente, é mais divertido do que quem não gostou. A vida é assim, a gente assiste coisas e às vezes a gente se identifica, às vezes a gente não se identifica. Agora o que a gente tem que saber fazer é separar as coisas, né? Separar o joio do trigo. Jogar hate, eu vi canais no YouTube que falam sobre cinema, sabe, se deliciando com o fato do filme ter ido mal. Poxa, cara, amadureça, cresça, que coisa ridícula. Talvez eu tenha elogiado mais o filme em reação a essa galera. Eu vi uma galera postando foto do cinema vazio. Olha só, agora tá provado. Malandro! Que isso, cara? Você levantou, você pagou 40 conto pra ir no cinema pra tirar uma foto pra ficar falando mal depois? Meu amigo, sua vida é muito ruim, hein? Ô, professor, e essa galera nem é fã de Martin Scorsese, hein? Que critica, tal, porque quer o grande cinema. Não é nem isso, né? Não é nem isso, cara. É um hate... esse pra mim é o pior de todos, porque esse me pega pessoalmente, assim, né? Porque é o cara que não entendeu nada do que é o quadrinho, não entendeu nada do que são os personagens. Ele entrou na paranoia dele ali, do que ele acha certo, é o fã que vai pro extremo, que não entende bulhufa sobre a narrativa, sobre a proposta da história, não entendeu nada. Que tudo pra ele é lacração. Ah, mas essa Kamala Khan estão fazendo porque é lacração. Não, cara, tá fazendo porque não tinha uma personagem feminina adolescente e pré-adolescente. Menos ainda de origem paquistanesa. E isso faz uma puta de uma diferença na vida de meninas, como ela fala na série, as meninas de pele marrom de Nova Jersey. As meninas de pele marrom do mundo inteiro. É pra isso que essa personagem tá ali. Se você não é uma menina de pele marrom, que bom, cara, você tem mais 80 mil heróis pra você se identificar. Fica de boa aí e deixa as meninas se identificar com a Kamala Khan, com a Carol Danvers, com a Mônica Rambeau. Mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado, mas que critério. Pessoal, o Sansa comentou lá no começo que esse é o terceiro filme da fase 5 do MCU, que deve, né, eu disse deve ter mais 2, fora as séries, né? E a gente viu umas sementinhas estrategicamente plantadas aqui em As Marvels. O que vocês acham que dá para prever para os próximos passos? E o mais importante, a Marvel tem condições de se recuperar dessa fase complicada e voltar a levar as pessoas para o cinema? Olha, gente, momento nerd power aqui. A cena pós-créditos, para mim, é a cena pós-créditos mais importante do MCU desde que o Thanos apareceu em Vingadores. Estamos falando da chegada dos X-Men oficialmente a esse universo. E faz muito sentido o próximo filme da Marvel no cinema ser Deadpool 3, porque é um filme dos X-Men. Deadpool é desse universo. E a gente já sabe que o Hugh Jackman tá lá como Wolverine. Então, supostamente, a Mônica tá nesse universo. Ela abriu ali um lugar e tá indo pra lá. Preciso avisar vocês do que se avizinha por aí. Plantão Nerdola. Vai! Tem uma grande saga nos quadrinhos da Marvel que fala das incursões. Eles usam, inclusive, esse termo lá no filme, que é quando outros universos começam a vazar para dentro do universo regular da Marvel, que nos quadrinhos a gente chama de universo 616. E isso já foi falado, esse termo, acho que já aparece ali no Multiverso da Loucura, no Homem-Aranha também. Então a gente já tá ali entendendo que é isso que vai acontecer e isso vai explodir lá em Vingadores Guerra Secreta, que vem depois aí e que teria como grande vilão o Sr. Jonathan Majors, o Kang, que não vai mais ser, né? Esse aí já foi, né? Foi de Americanas. Eu tenho uma certa esperança, muito por conta de Deadpool 3, que vai vir coisa legal aí por conta dessa nova configuração. Queria falar também dessa cena que tem lá, a gente vê a atriz que faz a mãe da Mônica,
E aí muita gente ficou, meu Deus, mas que personagem é essa? Nos quadrinhos, aquela personagem que tem aquela roupinha chama Binária. E ela é o nome que ele dá, o Fera fala, Binária vai te acompanhar. A Binária, nos quadrinhos, é uma das identidades da Carol Danvers. A Carol Danvers foi Miss Marvel, foi Binária, foi Warbird e foi Capitã Marvel. Binária é quando ela tem uns poderes de estrela, ela fica muito poderosa e ela assume esse nome. O que pode ser aquela personagem? Ela pode ser a Carol Danvers daquele universo. Importante dizer também que essa conexão com os X-Men também vem da Kamala, porque no final de Miss Marvel, o amiguinho super inteligente da Kamala fala, você é uma mutante. E essa é uma palavra-chave aí do rolê, que fica comprovado num detalhezinho do filme. A Kamala tira o bracelete e ainda assim ela tem poderes. O poder é dela, não é do bracelete, porque ela é uma mutante. Então, tudo isso deve se encaixar aí no futuro próximo. E o futuro do universo Marvel está nos mutantes e no Quarteto Fantástico, que é o próximo filme que deve vir aí também. Tá tudo planejado. Menos do que esses outros. Eu acho que a gente vai ter novidades aí em breve. Esse flop mercadológico do filme das Marvels talvez faça eles mudarem os planos, adiantar os X-Men, mudar umas datas aí. Como a gente estava em greve até outro dia, nada tá seguindo em produção. Então dá para mudar tudo aí, porque esse universo parece que já tá indo pro buraco. Então agora é a hora perfeita para inaugurar algo novo. Vai! Concordo muito com o que o Ti falou no final. Eu sou uma pessoa muito otimista, então eu sempre acho que dá pra virar o jogo, sabe? Então, eu não sou de torcer contra também. Então, o que eu mais quero é que a Marvel se estabeleça, acerte os ponteiros e tenha um futuro promissor. Mas eu acho que eles precisam mexer muito ali dentro. Trocar algumas mentes criativas, tirar o domínio total das produções do Kevin Feige. Ele não precisa estar controlando tudo. Eu entendo ele supervisionar, mas eu acho que ele não precisa monopolizar tudo aquilo, porque chega um momento que nem ele dá conta, né? Eu acho que a Marvel tem muito pra resolver mesmo. Tem essa questão do Kang, né? Ele nem foi citado em As Marvels. Eles podem trocar simplesmente o ator, né? O Jonathan Majors. E quem assistiu Loki sabe que tem um caminho para eles fazerem essa troca. E falando da cena final das Marvels, dos X-Men, a gente vê o Fera, né? Ele tem a voz do Kelsey Grammer, que foi o ator que interpretou ele nos filmes da Fox. Só que aqui eles resolveram trocar para CGI. E eu achei um CGI meio tosco. Ali sim eu achei tosco, precisa melhorar aquilo lá. Também tem aquela cena final da Kamala Khan indo atrás da Kate Bishop, né? Aquela arqueira que é feita pela Hayley Stanfield. Para começar, um grupo de jovens, mas eu acho que a Marvel vai deixar isso aí só na piada mesmo, ainda mais depois dos maus resultados de As Marvels. E com relação ao esgotamento da fórmula, eu acho que a Marvel acertou, mais por causa da greve do que outra coisa, de só deixar Deadpool para o ano que vem, porque é uma franquia que costuma ir bem, e é meio afastada do MCU, então dá para eles darem um descanso para a imagem, dá para eles voltarem a projetar, porque eu já vi que as exibições de teste de Capitão América, do novo Capitão América, foram ruins. Tem o fato de que os Vingadores antigos saíram, mas a gente ainda não tem os novos consolidados, né? Cadê a personagem da Florence Pugh, que ia assumir depois a Viúva Negra? O Capitão América tá vindo, ok, mas o Doutor Estranho, né? Como fica nessa história? E o substituto do Homem de Ferro? Como fica a Pantera Negra? Né, o Thor vai seguir. Hoje eu vi já que o Taika Waititi não vai voltar pro quinto, ainda bem, né? Porque o quarto já foi muito desgastante com ele no comando. Né? Cadê o Quarteto Fantástico? Tá vindo, mas onde? Né? A Marvel virou um fenômeno quando soube construir ícones para atrair as pessoas, né? E agora não tem mais, tanto que a gente já vê conversas deles trazerem os Vingadores clássicos de volta de alguma forma. Então acho que para eles voltarem a levar pessoas para os cinemas, a Marvel tem que parar de andar em círculos e tem que voltar a construir ícones. Tudo muito bom, tudo muito bem, e chegou a hora da gente dar as nossas notinhas por aqui. Quero saber de 0 a 100 quantas poltronas amarelas vocês dão para As Marvels, que tá esperando todo mundo, viu? Nas salas de cinema e já também na Disney Plus. Ladies First, vem com tudo, dona Rafa. Ai, difícil, hein, gente? Tava pensando aqui,
mas eu daria 40 poltronas amarelas. Eu darei gloriosas 72 poltronas amarelas. Preciso ser honesto aqui, viu, gente? Eu entrei no debate pra dar de 15 a 20 poltronas amarelas. Saí muito puteado com o filme, muito contrariado, mas eu continuo não achando que um filme é só um filme. Eu acho que tem mais coisas envolvidas, né? Por isso que a gente gosta tanto de cinema, né? De séries e outras coisas. Porque a gente debate sobre e isso gera expectativas e gera representatividade. Essa palavra da representatividade veio muito forte pra mim no episódio e eu revi um pouquinho as minhas poltronas, tá? Não vou dar de 15 a 20 não. Eu vou ficar junto com a Rafinha Gomes, vou deixar as Marvels com 45 poltronas amarelas. O azedume do Sansa foi menor do que eu imaginava também, mas eu vou dar uma levantada aqui na nota, vou dar 62 poltronas amarelas pro filme. Muito bem, consultando a calculadora cósmica do Senta Que Lá Vem Spoiler, ficamos aqui com a média de 55 poltronas amarelas para as Marvels. E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui. Sempre lembrando que toda semana tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler pra você escutar aí. Escolhendo bem a ração do seu gato, se encontrando aí no seu próprio multiverso ou zapeando pelos serviços de streaming e salas de cinema em busca da sua próxima aventura. E muito obrigado, viu, seus Marvete? Obrigado, pessoal. Adorei participar desse podcast com vocês. Continue me chamando, por favor. E a galera pode continuar me acompanhando lá nas redes sociais também, no Instagram, no @RafaGomes, e no TikTok, no @RafaGomesC. Vocês me encontram lá no @ProfitCosta em todas as redes. E para ouvir histórias loucas das trilhas sonoras brasileiras, lá no Spotify, procurem o Armazém Pop. Até mais. Ô, professor, peraí, eu sou das antigas e eu não escuto tanto Spotify assim, eu escuto rádio. Eu queria saber se esse programa também, pra nós da rádio, tá disponível em alguma rádio por aí? Sim, o Armazém Pop está no rádio, na Rádio Cultura Brasil, de vez em quando também na Rádio Cultura, mas todos os dias em 3 horários na Rádio Cultura Brasil, aqui em São Paulo, 77.9, e no site da Rádio Cultura Brasil você também consegue ouvir o Armazém Pop. Valeu! É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.